Introdução ao Direito Constitucional. Lembramos que esse material é de propriedade e uso exclusivo do autor. Muito bem. Então vamos falar da Constituição Federal Brasileira ou Constituição da República Brasileira. Certo? Então, a República Federativa do Brasil possui esse instrumento normativo, a Constituição Federal, que se sobrepõe a todos os demais, e ela foi instituída essa última versão, esse documento que a gente utiliza atualmente, ele foi instituído em 1988 através de uma Assembleia Nacional Constituinte, que foi um conjunto de pessoas, representantes da sociedade, que se reuniram para poder deliberar e estruturar e dizer qual deveria ser o conteúdo da Constituição da República Brasileira. Essa Constituição ela é tida, ela é classificada, ela é entendida como uma Constituição cidadã, chamada de Constituição Cidadã, pois ela sucedeu um processo de ditadura militar no Brasil, ou seja, um processo de redemocratização em que ali foram postos instrumentos normativos para poder garantir liberdades individuais, liberdades coletivas que até então eram limitadas, nesse período de 64 a 85. Então já tivemos várias constituições, essa última foi instituída em 88. Características dessa Constituição Federal Brasileira vigente. A primeira delas é uma Constituição formal. Constituição formal porque todo aquele texto contido na Constituição é tido como a própria Constituição, no sentido de que o texto da Constituição não abrange apenas textos tipicamente constitucionais, mas abrange outros tipos de normas, outros tipos de regras que extrapolam esse conteúdo característico de constituições, que seria deliberar sobre a estrutura do governo, a estrutura de Estado, como é que se arranjam politicamente esses órgãos. Isso é tipicamente constitucional. Então, constituições materiais só têm esse tipo de conteúdo. Já constituições formais, como essa Constituição de 88 brasileira, ela é tida como formal, pois além de ditar essa estrutura do Estado, ela também dita outras regras, ela extrapola esse conteúdo mínimo. Tá? Então, por isso ela é tida como formal. Então, tudo que está contido dentro dela é considerado texto constitucional, independentemente do assunto que esteja tratando. Ela é tida como escrita, então é uma Constituição posta no papel, escrita, em oposição a uma Constituição oral, certo? É uma Constituição que foi promulgada, ou seja, ela foi elaborada por um poder constituído democraticamente, com essa finalidade. Ela é uma Constituição rígida, ou seja, para poder modificar o texto constitucional, existe todo um rito, um processo solene, um processo cheio de regras, relativamente estável e duradouro, então é difícil alterar esse texto constitucional. A gente vai ver isso oportunamente, como é que faz essa alteração através das emendas da Constituição. Então, é difícil de fazer essa alteração e, por ser difícil, a Constituição vai ser classificada como rígida. É uma Constituição também considerada analítica, porque ela descreve detalhadamente todas as normas estatais, direitos e garantias por elas estabelecidas. Então, ela não é enxuta, não é concisa, ela tem vários e vários artigos, como a gente vai ver, 250 artigos, e está estruturada em vários temas distintos. E ela é tida como dogmática, porque ela foi também constituída por uma Assembleia Nacional. Tá? Então, nesse sentido, ela
ela traz consigo esses ideais, essas ideias, essas premissas ideológicas entendidas como válidas por esses representantes do povo. Tá? Então, nesse sentido, ela é dogmática. Quanto à estrutura, então a nossa Constituição, ela possui um preâmbulo, é um texto curto, uma espécie de uma introdução, mas o seu conteúdo não é considerado texto constitucional. Ou seja, eu não posso pegar aquele texto que está lá, que remete, por exemplo, a Deus, e dizer que a Constituição brasileira não considerou ali os aspectos da imparcialidade em relação à religião, não é um trecho que remete ao ateísmo ou coisa que valha. Então, aquele texto introdutório é uma abertura, uma mera abertura, e ele não pode ser invocado como um texto normativo, ele não pode ser usado como um argumento jurídico para rebater alguma questão na prática. Tá? Então, ele é uma mera apresentação do texto constitucional, o preâmbulo. Aí temos o corpo normativo, como eu adiantei, temos 250 artigos. E aí, ao final, após esse corpo normativo, a gente tem o que a gente chama de ADCT, que são o ato das disposições constitucionais transitórias. Ou seja, o Constituinte estabeleceu algumas regras, como é que eu ia migrar do sistema, do ordenamento jurídico que existia, para esse novo sistema, esse novo conjunto de regras, essa nova Constituição. Então, são regras específicas de como é que você faz a interpretação, na prática, a interpretação jurídica para poder transitar de um modelo, de um regime constitucional para outro regime futuro para evitar conflitos, certo? Então é uma explicação, ou um conjunto de regras de transição de um modelo para o outro. A estrutura temática, do ponto de vista de que assuntos são tratados na Constituição brasileira, são basicamente, no título 1, que a gente chama, são capítulos, né? São títulos. O primeiro deles trata dos princípios fundamentais, na linha daquelas gerações de direitos que a gente já conversou sobre o Norberto Bobbio. Ele pensou, idealizou, formatou aquelas gerações do direito. Então aqui a gente também vai classificando ou agrupando os direitos em determinadas categorias. Então, no título 1 vem os princípios fundamentais, no título 2 vem os direitos e garantias fundamentais, sejam individuais, sejam coletivas, então elas aparecem ali. A gente tem a organização do Estado aparecendo no título 3. No título 4, a organização dos poderes, como ela se dá. O título 5 trata da defesa do Estado e das instituições democráticas. O título 6, sobre a tributação e o orçamento. O título 7, sobre a ordem econômica e financeira. O título 8, da ordem social. E o título 9, sobre as disposições constitucionais gerais, que é uma espécie de fechamento, uma espécie de conclusão sobre o próprio texto constitucional. Havendo dúvidas, podem entrar em contato. Era isso que havíamos para tratar hoje. Um abraço a todos.